Pouso Alegre, 27 de setembro de 2022, terça-feira. Hoje é dia de São Cosme e São Damião. Em Pouso Alegre, o tempo está instável. Os termômetros registram 20 graus. No sul de Minas, o sol aparece, mas é entre nuvens. E nós iniciamos a edição 112 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias? Saiba quanto de patrimônio tem os candidatos de Pouso Alegre declarados à Justiça Eleitoral. Tem chuva e rajadas de ventos para a região previstas para hoje. 2 crianças e uma mulher ficaram gravemente feridas num acidente que ocorreu ontem na MG 167, quilômetro 18, entre Varginha e Três Pontas. As vítimas foram socorridas de helicóptero e ambulância, em estado grave. A motorista estava num veículo com placas de Campo Belo e, ao realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, colidiu de frente com uma carreta de Eloy Mendes. Um terceiro veículo se envolveu no acidente, mas o motorista não teve ferimentos. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, estará em Poços de Caldas, a única cidade do sul de Minas a ser visitada pelos candidatos a presidente. Ele é o único candidato que veio, porque o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, foi quem esteve em Poços de Caldas recentemente. E nessa visita, o presidente vai estar numa motociata. A programação começará no aeroporto e Bolsonaro vem a Poços, onde na última eleição obteve mais de 69% dos votos válidos. Mesários se mostram preocupados em Minas Gerais com a regra da não utilização do celular na urna. Segundo declarações, a preocupação é que esse impedimento possa criar conflitos. A justificativa para o impedimento da utilização do celular durante a votação pode comprometer ainda mais a votação. Mas, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, o eleitor não pode ser obrigado a entregar o celular ao chegar para votar, como argumentou o ministro, e pelo Código Eleitoral, o TSE tem atribuição de regulamentar e baixar instruções presentes à lei, mas não pode normalizar sobre certos fatos, pois cabe ao Congresso editar leis com a sanção ou veto do presidente da República. Esse foi o discurso de Marco Aurélio. Na Avenida Plínio Salgado, em Varginha, um homem foi preso pela Polícia Militar tentando cortar o cabo de aço do para-raio com alicate. Ele foi levado à delegacia pela posse de 6 metros de cabo de aço. No dia 11 de novembro acontecerá em Camanducaia, na Escola de Música e Artes Carlito Martins, a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento terá início às 8 horas da manhã. O Código de Defesa do Consumidor completou 32 anos este mês e completou 32 anos em vigência no país. Em Pouso Alegre, nenhum evento foi realizado para comemorar a data. O PROCON de Pouso Alegre, criado para atender o consumidor na aplicação do Código de Defesa, acabou se tornando um órgão de gabinete, pois não há fiscalização em supermercados, postos de combustíveis e em estabelecimentos afins. Na noite de ontem, em Pouso Alegre, na rodovia MG 290, quilômetro 6, um ônibus da Gardênia colidiu de frente com um caminhão. 2 passageiros e um motorista do ônibus tiveram ferimentos leves e, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. O ônibus da Gardênia seguia para a Borda da Mata no momento do acidente, que as causas ainda serão apuradas pela Polícia Técnica. Apesar de os alunos do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas,
realizarem atendimento na Policlínica, no bairro São João e nas unidades básicas de saúde de Pouso Alegre, ainda faltam profissionais qualificados para atendimento da população adulta e infantil. Segundo informações, a Clínica Escola, que funciona na rua Cássio de Carvalho Coutinho, 65, no bairro Santa Elisa, cerca de 1.000 atendimentos já foram efetuados. Mas na rede de saúde de Pouso Alegre, o atendimento ainda é precário, falta profissionais para atender a demanda. E o pior é que a Secretaria de Saúde não toma nenhuma providência. E segue a saga da enchente em Pouso Alegre. Com a chuva de curta duração que caiu ontem em Pouso Alegre, foi o suficiente para que as ruas do centro da cidade ficassem alagadas. Apesar das obras feitas nas galerias da Rua Comendador José Garcia, na administração de Rafael Simões, para resolver o problema que ele disse ter herdado da administração de Aguinaldo Perugini, parece que pouco adiantou, pois as inundações continuam ocorrendo, atormentando moradores, atormentando os comerciantes, e as ruas ficam intransitáveis, tanto para pedestres quanto para motoristas dos veículos. Pouso Alegre é uma cidade que sofre com a ausência de boca de lobo, que não são distribuídas ao longo das vias e auxiliam desta forma na contenção da inundação. Segundo especialistas em vias públicas, com a colocação do asfalto e sem medidas de contenção, a tendência é piorar e muito o período chuvoso, além da elevação da temperatura em período de estiagem. Entre a Cruz e a Caldeirinha, né? E por falar em asfalto, há uma especificação padrão que deve ser respeitada para que a vida útil do asfalto possa ser mais de 10 anos. Em Pouso Alegre, com o número de buracos aparecendo no asfalto recém-colocado, rachaduras e trincas, nos leva a questionar o seguinte: o asfalto parece que não está atendendo essa exigência, por isso a vida útil tem sido tão curta e sendo necessário refazer a obra em até 6 meses. Os relatos dos moradores de Pouso Alegre dão conta que o asfalto mal acabou de ser colocado e já apresenta inúmeros defeitos. É uma situação que merecia uma investigação, viu? E uma investigação rigorosa. Se a Câmara não faz, caberia à Justiça fazê-lo. Em Pouso Alegre, os pacientes do posto de saúde não têm direito de saber a posição em que está ocupando na fila de espera. Foi proibido aos agentes de saúde divulgarem a informação solicitada pelo paciente, se ele está em 10º, 20º, 50º ou 100º na fila de espera, principalmente para consultas especializadas. A informação não pode ser divulgada sob pretexto que a fila pode mudar. Caso surja um paciente com emergência e urgência, mas todos os pacientes que dependem de atendimento nos postos de saúde de Pouso Alegre estão vivendo com urgência e emergência. O que querem em Pouso Alegre é não divulgar o agendamento que tem demorado anos para ser feito, principalmente para exames ou consultas especializadas. Olha, pela falta de médicos, pela falta de funcionário, a saúde de Pouso Alegre está um caos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A suspensão começará a valer a partir do dia 30 deste mês. Os planos somam 1.600.000 usuários que permanecerão cobertos. Teve início ontem a Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça, Segurança Pública e da Secretaria de Operações Integradas
no dia 2 de outubro. As forças de segurança atuarão em todos os estados brasileiros, nos cartórios eleitorais, locais de votação e apuração de votos, nas ruas e estações de transporte. Em Alfenas, um homem com chapéu branco de máscara contra a Covid-19 entrou numa casa no bairro Jardim Aeroporto e furtou algumas joias. Depois do crime, ele fugiu. Apesar de a residência haver câmeras de segurança, o homem não foi identificado. E a partir de hoje, até 48 horas após o primeiro turno de votação no próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime inafiançável. Também está vedada a prisão de candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos nos 15 dias que antecedem a eleição. Em São Gonçalo do Sapucaí, no dia 3 de outubro, a Prefeitura estará efetuando o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais. Serão cerca de R$1 milhão que serão injetados no mercado local. Começou ontem em Confidentes a comemoração da Semana do Idoso. Amanhã tem passeio no Parque dos Sonhos e na sexta-feira, baile da primavera, às 7h, no Vila Rica Clube, com entrada franca. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Sapucaí, dentro do programa de castração de animais, realizou, desde o início do programa em fevereiro deste ano, até o momento, 1.162 castrações. O objetivo é o controle populacional dos animais. Em Bom Repouso, neste final de semana, aconteceu as inaugurações do anexo Professora Benedita Lourdes de Andrade, Fontes das Águas Potáveis, Maria Aparecida Andrade da Costa e Maria José de Jesus. Até o final da noite de hoje, a região do sul de Minas estará sob alerta do perigo de ocorrência de tempestades. Haverá chuva e vento forte. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Os ventos poderão atingir 100 km por hora e há previsão de queda de granizo. As chuvas poderão ocorrer a qualquer hora. Em Natércia, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que será na quinta-feira, haverá no município diversas atividades e apresentações durante todo o dia. A inscrição aos interessados em participar do evento poderá ser feita ainda hoje. Em Senador José Bento, terá nesta quinta-feira, a partir da 13h, o trenzinho da alegria para os alunos da Rede Municipal de Ensino e na sexta-feira haverá, a partir do meio-dia, brinquedos infláveis, cachorro-quente e a participação da marmelada. Em Bueno Brandão, a classificação do 5º Festival Sertanejo Raiz Troféu Tio Milton, que contou com a apresentação de 10 canções selecionadas, interpretadas por artistas de Minas Gerais e São Paulo, teve, em primeiro lugar, a dupla Fernando Henrique e Gabriele, de Porto Ferreira. Em segundo, José Júnior e Gabriel, formado pela dupla de Monteiro Lobato. E em terceiro, classificou-se a dupla Célio e Leandro de Jaú. Até às 15h de hoje, em Monte Sião, faltará energia elétrica no bairro Limas, na estrada vicinal na área rural. O corte de energia ocorre devido à complexidade do serviço a ser realizado. 35 pacientes que aguardavam na fila de espera para cirurgia de catarata em Ouro Fino foram atendidos na unidade de saúde Pastor Douglas, no bairro do Alto, em Ouro Fino, no final de semana passada, viu? E amanhã em Ouro Fino, no plenário da Câmara, tem a partir das 19h30 audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre deste ano. A atleta de Jacutinga, ex-Ila Banin, venceu a prova de 1.000 metros com obstáculos
no Campeonato Paulista de Atletismo Sub-16. A atleta é filha do ex-maratonista Cláudio Banin. Agora ela se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16, que será realizado em Timbó, em Santa Catarina, entre os dias 14 e 16 de outubro. Sheila apresenta ótimo desempenho em provas de fundo, o que lhe permite competir com atletas mais velhas nas categorias sub-16. E ela tem só 14 anos. Em Borda da Mata, a manutenção e obras dos túmulos no cemitério municipal para o dia de finados terão que ocorrer até o dia 15 de outubro. Após essa data, a prefeitura estará realizando a limpeza geral do cemitério e está proibido que restos de materiais sejam deixados no local por aqueles que realizarem a manutenção, obras e limpeza dos túmulos em Pouso Alegre. A situação está inversa, viu? O reboco do muro do cemitério está caindo e a manutenção não tem sido realizada, além da superlotação de insetos como baratas, aumentando dia a dia. Outro item que tem sido motivo de queixa é a calçada do cemitério, que não passa por reformas há anos. E a falta de lixeiras no local. O abandono que vive o cemitério de Pouso Alegre é terrível. Agora fica uma dúvida, será que para solucionar o problema do cemitério de Pouso Alegre, alguém da atual administração tem que morrer? Porque do jeito que vai, tá desse jeito. A pergunta é essa. Porque o cemitério de Pouso Alegre não justifica o abandono que se encontra. É lamentável ter chegado a esse ponto. E o pior é que a administração gasta dinheiro com tanto de coisa que não interessa, mas no cemitério não investe. É que morto não dá retorno, né? Eles não votam. Em Cambuí, a Caixa Econômica Federal estuda o projeto de construção de 112 apartamentos em 2 bairros do município. Os interessados nos apartamentos poderão se inscrever na Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua João Moreira Salles, 32, segundo andar. Em Silvianópolis, na Praça do Coreto, acontecerá na sexta-feira uma passeata em prol da vida. O evento está marcado para as 8 horas da manhã. Em Santa Rita de Caldas, acontecerá na sexta-feira, às 3 da tarde, a inauguração da revitalização da UBS Dr. João Loures. Em Congonhal, a população está sendo conclamada a votar para deputado estadual em Adalclever Lopes. E o Adalclever está fazendo dobradinha com Rafael Simões. Segundo a nota, tanto Adalclever Lopes quanto Simões teriam sido indicados. Adalclever Lopes por Patrus Ananias e Simões por Bilac Pinto. Adalclever é aquele que pretendia criar as megacidades que iriam englobar Congonhal, Borda da Mata e Santa Rita do Sapucaí, além de Pouso Alegre, é claro. Mas o projeto ficou só no papel. E Simões, embora apareça como tenha auxiliado Congonhal e região junto, como se fosse deputado já, é bom lembrar que ele ainda não está eleito para tal fim. Ele era só mero prefeito de Pouso Alegre, ganhando subsídio mensal para isso. Em outro santinho que circula em Pouso Alegre e nas regiões, Simões faz dobradinha com Tonho Prado, aquele que faz apresentações na rede de televisão de Aparecida. Os bens declarados por Tonho Prado está em R$ 39.806, tendo uma despesa de campanha orçada de R$ 1.270.000. Tonho do Prado é candidato a deputado estadual pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Simões tem uma verba de R$ 2.550.000 repassadas pelo fundo eleitoral.
Simões apresentou uma declaração de bens à Justiça Eleitoral na ordem de R$ 3.457.000. Com esse patrimônio, justifica o desvio que ocorreu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio do SUS? Não precisava, né? Não precisava estar respondendo por 10 anos de reclusão em regime fechado por conta desse desvio. Já Dr. Paulo, que concorre à reeleição de deputado estadual por Pouso Alegre, o valor patrimonial apresentado foi de R$ 1.195.000. Odair Cunha declarou ter um patrimônio de R$ 673.000 e concorre à reeleição a deputado federal pelo PT. E olha que Odair Cunha já foi deputado estadual, já foi secretário do governo mineiro, foi deputado federal por não sei quantas vezes e apresenta esse patrimônio de R$ 673.000. Que coisa, né? Maria Tereza, que concorre a uma vaga de deputada estadual pelo PT, declarou que tem um patrimônio de R$ 165.000, enquanto o doutor Antônio Marcos Coldibelli, que concorre pela primeira vez à Câmara dos Deputados pelo PT em Pouso Alegre, apresentou o total de bens declarados no valor de R$ 2.170.000. O jornal falado online Correio Sem Ser, onde a notícia anda de boca em boca, edição 212, desta terça-feira, 27 de setembro de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral com os colaboradores. A todos, ótima terça-feira e até amanhã.